A nossa codificação de atributo, a gente criou duas. Então, a gente criou o primeiro atributo, graduação, e um segundo atributo, pós-graduação. Então, a gente identificou se as pessoas, qual era as graduações, quer dizer, se as pessoas apresentaram sobre as suas graduações e suas pós-graduações nos seus textos. A gente escolheu os memoriais para analisar. Tá, então o atributo é graduação, ó. Veja como ficou bem fácil, né? Ó, o atributo é graduação, ok? Tá super claro, tá? É graduação, pós-graduação também é um atributo, tá? Se a pessoa tem ou não a pós-graduação. E ela já colocou como subexata. O que é esse MG que você colocou na frente? Métodos gramaticais. Um C, MG. Ah, métodos gramaticais. Primeiro ciclo, métodos gramaticais, atributo, e daí tem o sub depois. Perfeito, tá? Uma sugestão que eu dou, quando a gente está usando essas codificações, lembre-se que às vezes na banca ou você tem que colocar legendas, tá? Então, é bom quando você, por exemplo, colocar aquilo que não significa, isso não é regra, a gente vai. Eu acho que isso daí é minha herança. Cadê o Adriano? Da minha área de informática, tá? De quando eu era da área de informática, tá? Uma sugestão: não usar os espaços. Ou você deixa um C, MG, AT, tudo junto, porque isso é algo que significa para você. E aí você cria uma memo de legendas. Porque depois dessa memo de legendas você leva, tá? Alguém fez memos de legendas para mim aí? Então, né? Então, com o significado de cada coisa, tá? Mas, por exemplo, está super claro aqui. A graduação é um atributo. E as áreas da graduação, né? Exatas, humanas, sociais aplicadas, são subcódigos. Então, eu tenho dois exemplos de atributo e de subcódigo. Deixa eu ver o que eu ia pensar aqui. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode. Mas, como eu não estou entendendo 100%, eu tenho medo de estar sendo boba, mas aí a gente aprende, tudo bem. Por exemplo, assim, se eu fosse usar um método descritivo, aí nesse exemplo que a Fábio trouxe da graduação não poderia ser descritivo também, porque eu estou descrevendo? Não, porque você não está descrevendo, é um atributo do participante, ele ter cursado a graduação ou não. Agora, o que seria uma descrição? Eu poderia ter um código descritivo se ele estivesse descrevendo como foi a graduação dele. Entendeu, gente? Então, é isso. A descrição é diferente de atributo. Atributo é aquilo que é quase como questão fechada. É aquilo que eu falei para vocês. Normalmente, o código de atributo, depois ele vai virar um grupo. Então, no final, por exemplo, eu vou ter aqui, quando eu clicar em graduação, eu vou enxergar todos os participantes que fizeram a graduação. Isso me permite entrar no Atlas TI e criar o quê? Um grupo de graduação. E no final da minha pesquisa, quando eu quiser fazer cruzamentos, eu vou usar os códigos de atributo. Entendi. Obrigada, prof. Entendeu? Então, o código de atributo ele vai me permitir sempre gerar os grupos. Tá? Os grupos de documentos. Tudo bem? Vânia. Oi? Vânia, queria fazer uma pergunta. Então, esses códigos de atributo eu posso colocar de qualquer item que seja importante para a minha pesquisa, por exemplo. Se forem pessoas com deficiência, eu posso classificar os atributos dependendo de qual tipo de deficiência e fazer para cada tipo de resposta para um atributo para um tipo de deficiência, é isso? Exatamente. Porque vamos supor, se você está entrevistando participantes com deficiência, qual a deficiência que ele tem pode ser um atributo. Agora, sim. Né? Então, quer dizer, todos têm deficiência, ok? Então, se todos têm deficiência, ter deficiência não é um atributo. Porque você está trabalhando só. Agora, a deficiência que ele tem, diferentes tipos de deficiência, pode ser um atributo daquele participante.
Tá. É o que caracteriza... Olha, eu acho que a resposta é... Atributo é alguma coisa que caracteriza o teu participante. E aí a gente considera como participante, por exemplo, se eu estou analisando artigo científico, o meu participante é cada artigo. Se eu estou analisando teses e dissertações, cada documento de tese é o meu participante. Concorda? A minha fonte, no fundo, seria a fonte de dados. Tudo bem? Tá claro, gente? Atributo? Sem dúvidas. Quem não tinha feito atributo? Quem tinha feito códigos elementares? Ficou claro? Porque é importante agora, para aqueles que não fizeram, por isso que nas outras aulas, não sei se eu vou dividir, todo mundo tem que fazer tudo. Porque é importante vocês que não fizeram a codificação por, gramatical entenderem. Nenhuma Eu acho que ficou claro, prof, só com relação, eu tinha entendido errado o descritivo mesmo. Tá? Então tá, então a gente já tem exemplo do subcódigo e do codificação por atributo. E outra coisa, gente, olha só, um código, tá? Eu só vou relembrar isso. Um código é alguma coisa que eu crio e que eu tenho uma massa de documentos, de fontes de dados na minha mão, que são todas semelhantes. Então, se eu tenho memorial, eu tenho lá 10 memoriais. Eu tenho entrevistas, eu tenho 10 entrevistas. Eu crio código daquilo que eu acho que é possível encontrar em todas as minhas fontes de dados. Senão, isso não é código. Senão, isso é uma memo que eu vou ver se isso pode ou não virar um código. Certo? Então, e é isso que a gente tem que validar. Se eu criei um código e eu vi que, por exemplo, principalmente em documentos abertos, como é o caso do memorial, que não tem pergunta, a pessoa escreve o que ela quer, tá? Eu não posso sair criando código aleatório. Eu crio código. Se eu vejo que aquele código não teve continuidade, aquilo não é um código. Aquilo é uma observação no meio dos meus dados, tá? Então, por isso que a gente tem vários dados para vocês poderem fazer esse exercício. Bom, e... Gilmeire, Oi. Tem uma dúvida. Quando a gente está falando dessa codificação de primeiro ciclo, essas hipóteses de algo que vai virar um código e pode ser que no futuro deixe de virar, faz parte também. Né? Quando a gente está lendo e construindo um entendimento do texto, a gente pode criar hipóteses usando a ferramenta de código para registrar. Não só a memo, mas o código. Pode até usar, entendeu? Mas por aí você vê que depois do final ele não vai ser mais um código. Não, tudo... Entendeu? Mas você pode até no primeiro ciclo criar. Mas aqui no nosso exercício você tem que tomar cuidado, porque é para a gente fazer esse exercício do que de fato é um código. Tá? Então vamos lá. Código de magnitude. Vamos lá, vai lá, meninas. Veja, médio conhecimento, tá? Então, o que elas classificaram, tá? Médio conhecimento, muito conhecimento ou pouco conhecimento. Gente, é importante vocês, o código, tá? No nome do código, ele identificar. Então, por exemplo, qual que é o problema desses 3 códigos aí? É problema de nomenclatura só. Não diz pouco conhecimento do quê? Exatamente. Então, é conhecimento de análise, conhecimento, sei lá, certo? E outra coisa, uma outra sugestão. A gente começa o nome do código, veja, isso é informação, como é que eu posso dizer? Para organização dos dados, tá? Nunca pelo... agora faltou a palavra aqui. Nunca pelo adjetivo, isso? O advérbio de intensidade, professora. Intensidade. Eu nunca começo nem pelo adjetivo e nem pelo advérbio. Eu começo sempre pelo quê? Pela categoria da qual eu estou falando? Exatamente. Então, por quê? Porque olha só como vai ficar difícil de você achar. Vamos supor que você tivesse outras magnitudes.
tá? Você ia ter médio, sei lá, alguma outra coisa, você entendeu? Então, a gente sempre procura colocar, vocês arrumam, né? Sempre, então, primeiro, a categoria da informação, que é o quê? Conhecimento. Do quê? E tracinho, certo? Agora, vocês podiam falar assim, mas professor, isso daí está escrito aonde? Não está escrito em lugar nenhum, só que depois você não se acha, tá? Então, isso também veio da minha herança, né, Adriano, de analista de sistemas, tá? Da minha vida passada. Isso é coisa que eu trouxe da minha reencarnação. Ô, prof. Uma questão que a gente... professor. Oi? Eu estou ficando com medo e tanta relação comigo. É porque, na realidade, você é da informática. Não, tranquilo. Eu sei, só brincadeira. Ah, bom. Tá? E aí tentar usar códigos menores. Então, ó, conhecimento, conhece, você entendeu? Por quê? Porque existe uma coisa que eu não vi, que por enquanto, né? Vocês são o primeiro grupo, por isso vocês estão sofrendo, os outros já vão corrigindo lá. Por exemplo, cadê a função de comentário? O código é algo curto. Então, eu poderia ter colocado conhece, preve, dissipe. Entendeu? Código é um nome curto. Por quê? Porque depois, quando você precisar trabalhar com essa informação, fazer os gráficos, você vai ter dificuldade. Então, quanto mais curto for teu código, e é claro que daí, como é que a gente tem que fazer? Isso pode renomear. Aí a gente vai e clica aqui em cima do código no botão direito e a gente vai ter que colocar o comentário, tá? Qual o significado daquele código, né? Então, clica com o botão direito aqui. Quem que está operando? É a Cleo que está operando. É o Cleo. E aí eu vou Abriu? Colocar... Isso, abriu. O que significa. Então, aí eu posso até colocar por extenso, ó. Conhecimento prévio da disciplina pouco. Eu escrevo, então, ou pouco conhecimento, aliás, desculpe, aqui eu vou escrever pouco conhecimento prévio da disciplina, porque eu estou explicando, porque depois o Atlas TI gera para mim um relatório em Excel do código e a descrição. Esse relatório pode estar aonde? No apêndice da minha tese ou da minha dissertação. Professora, mas no caso desse comentário ali, quando a gente coloca pouco conhecimento prévio da disciplina, eu posso acrescentar, por exemplo, pouco conhecimento prévio da disciplina do ponto de vista do participante? Exato, pode, você vai explicar tudo. Entendeu? No comentário. Aí você pode dizer assim, você pode até colocar um exemplo. Certo? Professora Reginaldo, mas no memorial, igual elas fizeram, só se o participante disse que é pouco do conhecimento, porque fora isso, como que elas iam relacionar que o participante tem pouco conhecimento? Aí vem, Reginaldo, a inferência. Olha só, elas selecionaram que essa frase que ele colocou, tá? Para elas, isso significa que ela tem pouco conhecimento prévio para lidar com a disciplina. Ó, tenho muita dificuldade em interpretar a parte qualitativa, aprendi pouco nas disciplinas do mestrado. Então, essa informação que ele deu que permite, entendeu? Quando no final eu analisei, por exemplo, eu tenho essa pergunta, eu tenho lá 200 alunos que já passaram por mim, tá? Se eu codificar isso nas minhas 200 memoriais, eu vou ter informações em pouco conhecimentos similares a essa. Entendeu? Eu tenho que localizar nos memoriais elementos que eu consiga classificar esse participante com conhecimento razoável, pouco, muito. E depois eu posso cruzar esse memorial ainda com a resposta que ele deu no survey. Eu tenho no survey acho que tem uma questão, alguma coisa que está relacionada a isso. Eu poderia contrastar, então, com aquela questão da dificuldade do participante, as coisas que eu não tinha entendido até então, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, veja, porque isso é análise qualitativa. Você está lendo um trecho, você está categorizando aquele trecho, tá?
como um nível, tudo bem. Sujeito sempre a questionamento, né? Você podia olhar e falar assim, não, mas eu não posso dizer que ele tem... Mas veja, gente, ele tem pouco. Quando eu leio isso que é aquele acordo... Lembra que o acordo entre... Quem assistiu a palestra do professor Ricardo, que ele falou muito daquele acordo intercodificadores, tá? Eu poderia listar todos os conhecimentos pouco conhecimento, dar para o Reginaldo e falar, Reginaldo, você considera, olha, tem que ter eles têm que ter um equilíbrio. Eu tenho que... Todas essas informações para você são pouco conhecimento, entendeu? Eu tenho a validação externa do que eu codifiquei. Isso é muito comum em análise qualitativa. Você Mas essa definição, professora, do que eu estou entendendo como pouco, caberia lá na descrição do código também? Exatamente. Então, perfeito, Reginaldo. Eu teria que colocar aqui o que você entende como pouco. Então, essa definição é super importante aqui. Não é só o nome por extenso do código. E eu posso, se eu tiver no meu referencial teórico, vamos supor, alguma explicação do que é, né, não ter conhecimento de análise de dados, algum autor, eu poderia colocar aqui também. Seria super importante isso. Tá? Até porque, professora, Oi? Rosilene, quando a gente colocou médio conhecimento ali, é que a participante citou coisas que ela sabia fazer já e outras que ela não sabia. Então, a gente entendeu que, puxa, ela já sabe isso, mas ainda precisa de mais coisas, né? Perfeito, exatamente. E depois você pode, depois da análise desse material, veja, aí é que tá, quando você distribuir tudo que você codificou como médio, você pode concluir na tua pesquisa, no segundo ciclo, você estabelecer quais os conhecimentos mínimos, médios e máximos pela própria fala do participante, para participar da disciplina. Tá? Vamos ver agora. Então, magnitude. Professora, esse tio aqui que apareceu é porque fez comentário? Ele fez comentário. Sempre que tem um tio, significa que os que não têm tio não têm comentário. Professora, lembra que o nosso grupo achou que magnitude era uma codificação automática, porque ele estava era legal explicar para o pessoal. Então, mostra por que você pensou isso. Mostra para eles. Exato. Quando a Rosilei viu aqui a palavra magnitude, ela achou que essa palavra magnitude, tá, representava a mesma magnitude do Saldanha. Não, nada a ver. Magnitude para o Atlas TI significa quantas citações eu tenho naquele código. Professora, mas quando a gente faz a codificação por magnitude, ela também não tem a possibilidade de ser a frequência? Qual é mais frequente ou não? Veja, olha só, não. Codificação por magnitude, ela pode dar a frequência, mas a frequência, cuidado, porque, por exemplo, frequência como sim e não, ou ausência, tá? É muito pouco para magnitude, tá? Então, veja, eu posso até usar como frequência, mas eu tenho que ter elementos que me deem essa frequência. Não é a frequência de uma informação ou a ausência de uma informação. A frequência... Eu poderia, por exemplo, pegar um determinado termo, um determinado, sei lá, substantivo que é recorrente, e daí dentro de toda análise colocar que é essa palavra, por exemplo, conhecimento. Apareceu tantas vezes. Não, isso não tem a ver com magnitude, com a codificação por magnitude. Não, isso não tem nenhuma relação com a codificação por magnitude, entendeu? Você está fazendo uma contagem, tá? De quantas vezes aconteceu uma determinada palavra.
Mas a codificação por magnitude é que te permite dar essa comparação, tá? Classificar alguma coisa. Tá? Porque você não tem... Agora, por exemplo, talvez eu possa... Deixa eu pensar. Numa entrevista, quantas vezes a pessoa citou a palavra eu tenho dificuldade? Numa entrevista, então, olha só, aí eu poderia ter uma codificação por magnitude, por grupo por grupo. Tá? Eu poderia ter assim, eu tenho participantes que citaram a palavra dificuldade, eu tenho, aqui vamos supor, eu tenho 24 participantes, eu poderia ter uma codificação por magnitude em grupos, dizer assim, eu fiz a contagem de palavras por documento, por memorial, então vamos supor, eu tenho um memorial, uma pessoa que citou 10 vezes a palavra dificuldade. Eu tenho no memorial uma pessoa que citou 5. Eu tenho no outro memorial uma pessoa que citou 2. Eu tenho no outro memorial uma pessoa que não citou a palavra dificuldade. Então, eu vou ter grupos de participantes que para eles não têm para eles não existe dificuldade. Para outro grupo, puxa vida, parece que só existe dificuldade. Você entendeu? A codificação de magnitude, ela precisa ter uma razão de intensidade. Então, cuidado com isso. Então, contagem de palavras não tem a ver com magnitude, com codificação por magnitude. A porcentagem, são as estatísticas básicas dos métodos quant, né, professor? O quali daí é diferente. Como? Não entendi, Rosilei. São as estatísticas básicas, né, que te dá porcentagem, frequência. Ela é muito mais para o método quantitativo ou métodos mistos. A codificação por atributo, sim. A codificação de atributo, gente, isso é muito interessante, tá? A codificação de atributo, ela é o quantitativo, entendeu? A magnitude também pode ser um pouco quantitativo. Por quê? Porque eu tenho 4 alunos que eu tenho médio conhecimento. Eu tenho um aluno que tem muito. Então, observe que mesmo a codificação de magnitude, nesse caso, ela vai te permitir criar grupos de Eu quero quais os grupos de participantes que sabem muito. Quais são os participantes que sabem muito, quais são os participantes que sabem pouco. Então, observe que, num primeiro momento, isso é um código, mas num segundo momento eu vou transformar esses códigos em quê? Em grupos de documentos. Porque aí eu posso relacionar e pensar, o grupo que sabe pouco, de que área geralmente eles vêm? Exatamente. Será que existe uma... E aí, quando eu começo a relacionar o grupo que sabe pouco com a área que vem esse grupo, tá? Quando eu coloco essa informação junto... Mas para eu colocar essa informação junto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma tabela, eu tenho que ver como é que eu relaciono, ou vou colocar em formato de imagem, eu tenho que descobrir uma forma de representar isso para eu conseguir enxergar. E aí, eu posso ir para quê? Para o segundo ciclo. Eu quero recodificar, eu quero criar uma codificação para aquelas pessoas que sabem muito e são da área de informática. Eu quero criar um novo código onde eu vou colocar sabe muito e veio da informática, sabe muito e veio da humanas, sabe pouco e veio... Entendeu? Então, agora, essa minha recodificação, que seria um segundo ciclo, já é uma codificação não em cima do dado bruto, mas em cima de 2 códigos que eu tenho, que eu analisei e agrupei. Entendeu, gente? Entenderam? Então, eu já estou falando do segundo ciclo. Porque aí, na hora de escrever, né, professora, você colocaria 2C...
Daí eu não sei qual o método, vai estar em outro código, e nível de conhecimento mais área. Exato, eu teria um código que teria nível de... Eu criaria um código que eu chamaria graduação humanas. Perfeito. Entendeu? E o que eu levaria para essa graduação humanas? Provavelmente o que eu codifiquei em aqui, tá? Ou exatamente, ó, aqui eu já tenho. É que graduação humanas eu já tenho. Isso aqui já é um subcódigo, então isso nem precisaria. Mas eu poderia depois querer cruzar. Ah, não, médio conhecimento, exatamente. Ó. Eu teria o código GH, ó, eu teria um código grade H MC. Grade H. Vixe, daí eu colocaria um grade H, eu teria um código, tá? Grade H, um sinalzinho de mais sozinho. Grade H, aliás, um sinalzinho de menos. Eu teria um grade H com sinalzinho de conhecimento menos, grade H, conhecimento, um mais e um menos, e um grade H, sinalzinho de mais. Então, é super importante, às vezes, a gente usar esses sinais, entendeu? Porque eles são mais visíveis. Ao invés de colocar pouco, eu poderia colocar um sinal de menos. Mais e menos para médio, e um sinal de mais para mais. Fica mais visível e uso menos texto. Professora, eu tenho uma pergunta, mas não sei se já deu horário. Nem Fica para semana que vem. horário, tá? A gente já passou, mas tudo bem. Nessa codificação por magnitude, eu preciso necessariamente já pensar nessa codificação antes de colher os meus dados, porque eu fiquei pensando, se eu colher, talvez depois, será que eu consigo encontrar? São duas coisas diferentes, Reginaldo. A codificação de magnitude, todas as codificações, tá? Todos os códigos que o Saldanha sugere, vai depender da sua questão de pesquisa. Então, se eu não tiver uma questão de pesquisa, um objetivo de pesquisa, identificar o nível de conhecimento prévio dos estudantes, eu não preciso codificar. Você entendeu? Então, eu tenho que prever os meus códigos antes, tá? Mas eu tenho que olhar quais são os objetivos. Olha, qual que é o caminho, tá? O caminho eu tenho os objetivos da minha pesquisa, ok? Os objetivos específicos. Aí eu vou olhar esses objetivos específicos e vou olhar para o livro do Saldanha e vou falar que tipo de... Então, métodos gramaticais são os métodos que me permitem traçar o quê? Descrever a massa de dados que eu tenho. Então, eu vou olhar para o meu objetivo específico e falar assim, bom, será que é importante... Quais os atributos que eu tenho que identificar nesse material? Eu preciso identificar atributos? Tá? Eu vou querer, no final da minha pesquisa, saber que o professor que eu tenho lá, eu coletei 20 entrevistas de professores da educação básica. Para mim é importante saber se ele atua em qual nível da educação básica. Então, eu vou precisar criar um código de atributos, entendeu? Então, esse material do Saldanha é para você não entrar no seu material sem antes fazer um estudo do teu objetivo, tá? E das possibilidades que pode existir no teu material. Entendeu? Então, observe, gente, que não é eu olhar o material, porque esse é o grande problema, tá? Alguns alunos chegam para mim e falam assim, professora, eu já entrevistei. Qual a codificação? Qual o tipo de codificação que eu vou usar agora? Eu vou falar assim, eu não tenho a menor ideia, vai depender do quê? Do objetivo específico da tua pesquisa. E quem tem que olhar? Você tem que olhar para o objetivo específico e falar, para eu dar conta de responder esse objetivo, eu preciso avaliar a magnitude de alguma coisa? Eu preciso criar
Por exemplo, esse objetivo, eu posso criar, ele vai me gerar subcódigos ou não? Entendeu? E aí você já começa a planejar a tua análise de dados. Então, precisa desse planejamento. Porque quanto mais você reflete antes, menos você vai ficar patinando em cima dos teus dados. Isso, então o planejamento até antes da coleta dos dados é interessante, sim. Né? Muito interessante, porque se você lê o Saldanha e vê as possibilidades que você tem na mão, você vai poder fazer perguntas muito mais precisas, ou fazer, se for entrevista semi-estruturada, fazer a pessoa falar já pensando no teu plano de análise, entendeu? Então, por isso, gente, que no doutorado, tá? A gente deveria exigir junto com o projeto o plano de análise. Porque para o aluno refletir se aquilo que ele está perguntando, ele vai ter o que codificar ou não, para atender os objetivos, né?